Imagine a cena. Uma estrada deserta, iluminada apenas pelos faróis dos carros que cruzam à noite. O ar vibra com o calor do verão, e o silêncio é cortado apenas pelo som distante dos motores. É uma noite quente na Califórnia, no final dos anos 70. As cidades brilham sob o céu estrelado, e a promessa de liberdade paira no ar, típica da era dourada do estado. As luzes dos carros cortam as autoestradas, símbolos do sonho americano e da busca incessante por novos começos. Jovens dirigem rumo ao desconhecido, embalados por músicas no rádio e sonhos de um futuro melhor. Mas, sob essa superfície de otimismo e esperança, uma escuridão mortal se espalha silenciosamente, invisível aos olhos de quem só vê o brilho das luzes. Um predador ronda essas estradas, usando o anonimato da noite como seu território de caça. Ele observa, paciente, esperando o momento certo para atacar. Jovens, muitos deles fuzileiros navais recém-chegados ou viajantes em busca de aventura, desaparecem sem deixar vestígios. Eles somem entre um posto de gasolina e o próximo destino, como se tivessem sido engolidos pela noite. Quando seus corpos são encontrados, a brutalidade dos crimes choca até os policiais mais experientes. Marcas de violência contam histórias de sofrimento e medo. A polícia, sobrecarregada e sem tecnologia moderna, trata cada caso como um evento isolado, sem perceber que há um padrão sombrio conectando as vítimas. Ninguém imagina que um homem comum, alguém que poderia ser seu vizinho ou colega de trabalho, é responsável por uma trilha de sangue que atravessa o estado. O assassino se esconde atrás da normalidade, misturando-se à multidão, invisível entre rostos familiares. Ele observa, planeja e ataca sem levantar suspeitas. Enquanto a Califórnia celebra sua era dourada, com festas à beira-mar e sonhos de prosperidade, um capítulo sombrio é escrito em segredo, longe dos olhos atentos da sociedade. As estradas, antes símbolos de progresso e liberdade, tornam-se corredores da morte, onde o perigo espreita a cada curva. O assassino aproveita a falta de comunicação entre condados, movendo-se como um fantasma, sempre um passo à frente das autoridades, deixando um rastro de mistério e terror. E assim, enquanto a Califórnia dorme, sonhando com o amanhã, poucos sabem que um monstro caminha entre eles, escrevendo uma história de horror sob o sol dourado do estado. Quando pensamos em assassinos em série, nomes como Bundy e Dahmer vêm imediatamente à mente. Eles se tornaram ícones do terror, estampando capas de jornais e sendo tema de documentários e filmes. Suas histórias são contadas e recontadas, alimentando o fascínio mórbido do público. Mas e Randy Kraft? Por que seu nome permanece na sombra, quase esquecido, mesmo sendo um dos mais letais? O que faz com que ele seja tão pouco lembrado, apesar de seus crimes chocantes? Kraft era o oposto do espetáculo. Inteligente e discreto, um programador de computador que passava despercebido no cotidiano. Ele não chamava atenção, não buscava holofotes, e sua vida parecia comum aos olhos de todos. Não buscava fama, apenas o controle absoluto sobre suas vítimas. Seu prazer estava no domínio, na manipulação silenciosa, longe dos olhares curiosos da sociedade. Operava com eficiência fria, sem provocar a polícia ou buscar atenção. Sua frieza e meticulosidade dificultavam a investigação, tornando-o ainda mais perigoso. Sua normalidade era sua melhor camuflagem. Ele se misturava facilmente à multidão, tornando-se invisível entre pessoas comuns. Vivia em Long Beach, tinha amigos, frequentava bares. Ninguém suspeitava de sua verdadeira natureza. Sua rotina era igual à de qualquer outro, o que o tornava ainda mais assustador. À noite, tornava-se um caçador implacável nas autoestradas, percorrendo quilômetros em busca de novas vítimas, sempre atento, sempre à espreita. A falta de um apelido midiático forte também o manteve anônimo. Sem um nome de impacto, sua história se perdeu entre tantas outras tragédias.
Sua história era complexa e sombria, sem o apelo teatral da mídia. Os detalhes de seus crimes eram tão perturbadores que muitos preferiam não falar sobre ele. Kraft provava que o mal pode ser metódico, silencioso e viver ao lado, escondido atrás de portas fechadas e sorrisos discretos. Ele era o assassino do silêncio, um predador invisível, cuja presença só era notada quando já era tarde demais. Para entender o monstro, é preciso voltar à criança. Randy Kraft cresceu em uma família aparentemente estável, era brilhante e popular, mas lutava com sua sexualidade em uma época de forte repressão. Essa repressão gerou raiva e ressentimento. Na Força Aérea, começou a explorar sua sexualidade e a associar álcool e sedativos ao sexo. Após voltar à Califórnia, mergulhou em uma vida dupla profissional de dia, frequentador de bares gays à noite. A fachada de normalidade escondia uma escuridão crescente, alimentada por segredos e ódio. Nos anos 70, Kraft era visto como um funcionário exemplar durante o dia, sempre pontual, educado e dedicado ao trabalho. No ambiente corporativo, era respeitado pelos colegas e superiores, mantendo uma postura discreta e profissional que jamais levantou suspeitas. Mas à noite, ele se transformava em um predador implacável. Como programador de computador, era considerado discreto e confiável, alguém em quem todos podiam confiar para resolver problemas complexos sem chamar atenção para si. Ninguém jamais suspeitava de sua vida dupla. Após o expediente, Kraft saía em busca de vítimas, preferindo jovens, especialmente militares, recém-saídos de bases ou bares, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e solidão. Ele se aproximava oferecendo caronas amigáveis e bebidas, muitas vezes misturadas com sedativos potentes. Assim que as vítimas estavam sob seu controle, eram levadas para locais isolados, longe de qualquer socorro. Nessas áreas remotas, Kraft submetia suas vítimas a tortura e abuso sádico, transformando a morte em um ritual macabro de poder e dominação. Depois, descartava os corpos em diferentes estados, aproveitando suas viagens a trabalho para espalhar o terror sem deixar rastros. Sua disciplina em manter as duas vidas separadas era assustadora, quase sobre-humana. Para o mundo, era apenas Randy, mas em segredo, era o arquiteto de um verdadeiro pesadelo. Sua psicopatia se revelava na frieza absoluta com que retornava à rotina diária após cada crime, como se nada tivesse acontecido, mantendo intacta a máscara do profissional perfeito. O que diferencia Kraft é sua organização macabra. No porta-malas de seu carro, a polícia encontrou a scorecard, uma lista codificada de vítimas. 61 entradas, cada uma um eco de uma vida roubada. A lista era um troféu, um registro de seu sucesso como predador. Investigadores ligaram pelo menos 16 nomes a vítimas conhecidas, mas muitos permanecem um mistério. Para Kraft, as vítimas eram itens a serem catalogados, não pessoas. Guardava também fotos e objetos pessoais como lembranças. A scorecard mostrava sua arrogância. Achava-se intocável. Era um gerente de projetos do mal, planejando cada morte. Sua obra era a destruição sistemática de vidas jovens. A caçada a Kraft foi um quebra-cabeça para a polícia. Falta de comunicação entre agências dificultou a conexão dos crimes. Kraft explorou essa falha, atacando vítimas marginalizadas, cujos desaparecimentos passavam despercebidos. O preconceito contra a comunidade gay também atrasou as investigações. Outros assassinos, como William Bonin, confundiram ainda mais o caso. A polícia chegou perto de Kraft algumas vezes, mas ele escapou por pouco. Só um erro dele, anos depois, permitiu sua captura. O fim de Kraft veio por acaso numa parada de trânsito em 1983.
Dois patrulheiros notaram seu carro dirigindo perigosamente. No banco do passageiro, um jovem fuzileiro naval estava morto. A cena revelou marcas de tortura e sedação. No carro, a polícia encontrou sedativos, uísque e a scorecard. A prisão de Kraft desencadeou uma das maiores investigações da Califórnia. Detetives ligaram evidências do carro e da casa de Kraft a dezenas de assassinatos. Sua casa, aparentemente comum, era um arquivo do mal. Uma simples parada de trânsito revelou o verdadeiro alcance de seus crimes. O julgamento de Kraft, iniciado em 1988, foi um dos mais longos da Califórnia. A promotoria focou em 16 assassinatos com provas sólidas. Conectaram vítimas à scorecard e aos itens encontrados com Kraft. A defesa alegou que a lista era de parceiros sexuais, não vítimas. Kraft permaneceu em silêncio, impassível diante dos relatos de tortura. O testemunho das famílias das vítimas trouxe emoção e dor ao tribunal. Em 1989, Kraft foi considerado culpado e condenado à morte. Permaneceu frio, sem confissão ou remorso. Está no corredor da morte até hoje, sem ajudar a identificar outras vítimas. Seu silêncio é seu último refúgio. Por que Kraft não se tornou tão infame quanto outros assassinos? Sua descrição, vítimas marginalizadas e crimes sem espetáculo midiático, o mantiveram nas sombras. Seu caso expôs falhas na comunicação policial e impulsionou a criação de bancos de dados como o VCAP. Para a comunidade gay, o caso revelou tanto um predador interno quanto a indiferença das autoridades. O legado mais trágico são as vítimas sem nome, fantasmas na scorecard. Famílias permanecem sem respostas, condenadas à incerteza. Lembrar de Kraft é honrar as vítimas e reconhecer os riscos invisíveis ao nosso redor. A escuridão pode ter um rosto comum. A vigilância é nossa defesa.